Aleluia. Graças e paz, amados, vocês estão bem? O pessoal do louvor, obrigado. Vocês são lindos demais. Se puder ficar alguém aí no teclado. Eita Jesus, Deus é bom. Sabe, queridos, a gente recebeu uma palavra profética na virada do nosso ano. E a palavra é o ano da colheita abundante. E deixa eu dizer algo para você. Aqui de cima desse púlpito vão ser ministradas coisas para alinhar o seu coração, para que você possa desfrutar dessa colheita abundante. Eu estou falando pelo Espírito, querido. Existem coisas que precisamos alinhar o nosso coração para que de fato a gente desfrute de colheitas abundantes. E o tema que eu vou ministrar hoje é Eu e a Minha Boca Grande, que fala exatamente sobre a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes a gente deixa de desfrutar as coisas de Deus porque temos a boca muito grande, porque não guardamos o nosso coração. Mas eu creio, amados, que durante esse ano palavras vão sair daqui de cima desse púlpito, que vão edificar a sua vida, que vão transformar a sua vida, ao ponto de você conseguir, de fato, manifestar um ano de colheitas abundantes. Mas você pode me perguntar, mas pastor Diego, até então eu não plantei nada, como é que vai funcionar isso? Porque eu entendo que o processo de plantio e colheita requer um tempo. No natural falando, você planta, rega, ara a terra, cuida, aduba, novamente torna a regar, espera o sol, espera a chuva, a semente começa a germinar, floresce e no tempo devido ela vem a dar o fruto. No processo natural tem árvores que duram anos para poder vir a dar fruto. Como é, pastor Diego, que eu vou viver de fato o ano da colheita abundante se até hoje eu não comecei a plantar? E aí, gente, é engraçado porque Amós 9:13 em diante, se você olhar Amós 13, do 13 para trás, você vai ver que havia um povo rebelde, um povo que havia se desviado dos caminhos de Deus, um povo que havia sido levado para um cativeiro. E aí Deus lança essa promessa, se você alinhar o seu coração. Aí ele lança a promessa de Amós. Deixa eu ler para você Amós 13 o que é que significa, para você entender que nós não vivemos uma colheita natural, nós vivemos uma colheita celestial. E que se você começar a plantar a partir de hoje, provavelmente a partir de amanhã você vai começar a colher. Ou talvez até hoje. E eu vou te contar um testemunho de que isso é verdade, diz que isso acontece. Basta você pegar essa semente e germinar no seu coração. O que é que faz uma semente germinar no reino espiritual? A sua fé, a sua dedicação à palavra, o quanto você está vivendo esses princípios. Entenda uma coisa, querido, no natural demora anos para uma planta, para uma semente vir a dar um fruto. No reino espiritual você planta hoje e muitas vezes você colhe hoje mesmo. Presta atenção aqui o que é que diz Amós. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Diz assim: os dias estão chegando. Diga comigo, esse dia chegou, pastor Diego. Afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Meu Deus do céu, você entendeu o que é que está escrito aqui em Amós, querido? Ele está dizendo o seguinte, olha, no processo de plantio existe uma sequência. Você lavra a terra, você trabalha a terra, planta, rega, cresce. Ele está dizendo assim, olha, vai ser tão acelerado os planos de Deus na sua vida quando você alinhar, porque o que é que acelera? É o alinhamento do meu coração. Quando eu alinho o meu coração com a palavra, os planos de Deus aceleram na minha vida. Aí ele está dizendo exatamente isso. Olha, querido, é assim, olha, você vai cavar aqui, vai botar semente. Atrás, logo atrás, já vem outro que já está regando. Logo atrás já vem outro que já está colhendo. Não vai dar tempo nem de você dar um passo antes que essa semente já germine e frutifique na sua vida. Aí você pode estar dizendo, mas pastor Diego, isso é loucura. E quem foi que disse que não é? Eu tenho vivido disso. Mas você pode dizer, mas pastor Diego, minhas condições. Meu querido, quem foi que disse que você tem que depender das suas condições? Deixa eu te contar um testemunho que aconteceu num culto aqui. No último culto, no culto do domingo, o pastor levantou uma oferta alçada, não é isso? Que foi justamente para a construção. Então ele pediu que ninguém, absolutamente ninguém, ficasse sem ofertar. Que ofertasse qualquer coisa, mas que não deixasse de ofertar. Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu preciso de uma oferta. Ela tinha R$20 e 3 moedinhas na carteira. Aí ela me deu os R$20 para honrar a minha vida.
Ela falou: eu vou ficar com as moedas. Eu olhei para o lado, o pastor Lucas e Mila estavam fazendo, ia fazer o Pix. O pastor falou: não, não quero Pix, tem que ser aqui agora, é pela fé. Aí eu olhei para Nai e falei: amor, pegue 2 moedas, dei uma para Mila e uma para Lucas. Querido, eu estou falando de moedas de 10 centavos. Não foi moeda de R$1, porque R$1 poderia ser mais, né, na mente do homem. Não, é mais, R$1 multiplica mais. Não, moedas de 10 centavos. Deus não está preocupado com o valor, mas com a disposição do seu coração, com o alinhamento do seu coração. E eu vivi, meus queridos, Amós, naquele mesmo dia. Você sabe o que foi que eu ganhei naquele mesmo dia? No culto, um iPhone 12. Eu vou dizer algo para você, eu nunca fiz questão de celular, eu era medíocre com questão de tecnologias, eu nunca fiz questão de celular, e quem me conhece, quem andava de perto sabia disso. Eu tinha um Samsung M62 com a tela trincada, nunca fiz questão, e as pessoas viviam me dizendo: rapaz, por que você não pega um iPhone? Até que a ficha caiu, a semente caiu no meu coração, e quando eu pude entender que eu ia viver um ano de colheita abundante, eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais mediocridade na minha vida, eu quero desfrutar o melhor dessa terra, porque eu desfrutando o melhor dessa terra, querido, eu desfrutando o melhor dessa terra vai ser testemunho. A minha boca proclamará os feitos do Senhor na minha vida. Mas deixa eu te contar algo, porque uma semente ela não dá só um fruto, ela germina e dá vários e vários frutos. Aleluia, e o testemunho não para por aí. Eu pego esse telefone, minha esposa tem um iPhone 11. Aleluia, eu ganhei um 12. Aleluia. Aí eu cheguei e falei, minha esposa chegou e falou bem assim: amor, a bateria dele já não está tão boa com a vida útil, está 80 e poucos %. Quem sabe de iPhone entende que existe isso. E aí, por que você não troca e pega um melhorzinho para você, ou até um iPhone 11, mas com a bateria 100%? Eu falei amém, fui lá no iPhone. Chego lá, na iPhone Aju, fazer propaganda, o pessoal, excelente o trabalho deles. Quais são os iPhones que tem aí? 11, 12, 13, 14 e tal. Quanto é que está esse 14? Eu decidi viver o melhor de Deus, querido, para a minha vida. Eu falei, eu quero esse 14. A mulher me ofereceu no meu 2.500 e pouco. Não, 2.400. Tinha um rapaz atrás, o rapaz falou bem assim: eu pago 2.500. Ele botou o preço maior do que a loja. Aí eu olhei na loja e falei: quem dá mais, quem dá mais? Você tem que ser ousado, queridos. E ali eu pude testemunhar acerca do que Deus estava fazendo na minha vida. Eu falei, eu ganhei esse telefone. A mulher perguntou: meu querido, esse telefone está bom mesmo? Eu falei, a bateria está com 87%, então ainda está bom, não está ruim. E eu ganhei, eu estava sem graça de dizer que tinha ganhado esse telefone, porque as coisas do evangelho, as coisas espirituais são loucuras para quem está perecendo, para quem não entende. Mas sabe que Deus provoca encontros no nosso meio, para que portas e favores sejam com a sua vida. Foi exatamente o que Mama pregou aqui: o favor de Deus está sobre a sua vida. E simplesmente aquele casal eu pago, sem nem eu saber. Eu comecei a contar que eu havia ganhado. Aí ela: como assim? Eu queria um amigo desse, eu queria um irmão desse para a minha vida, que me abençoasse com o iPhone 12. Aí eu falei: são coisas de Deus, a gente às vezes não entende, mas que eu ganhei. E não para por aí, queridos. Aí eles olharam para mim e falaram assim: você é cristão, é? Aí eu falei: sou. De que igreja? Verbo da Vida. Eu não acredito, a gente também é da Verbo. Eles eram da sede. Aleluia. Aí ela falou bem assim: se eu soubesse, eu tinha pago mais caro. Aí eu falei bem assim: não, mas eu ia te abençoar do mesmo jeito, ia continuar o mesmo valor, que foi o que você falou. Aí eu me senti aberto para contar a história de quem foi que havia me dado o telefone. Quando eu disse para ela quem havia me dado o telefone, ela falou: eu não acredito, meu Deus do céu. E aí começou aquele encontro dentro daquela loja. Só o mover de Deus ali dentro. Não para por aí, queridos, tem mais. É uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. É assim que a gente tem que viver. A nossa cabeça vai girar, a Bíblia diz, sem entender os planos e os propósitos de Deus. Eu não tinha ido lá para trocar para um telefone para mim, eu tinha ido para honrar minha esposa, eu ia dar um telefone para ela. Então eu queria, e eu desejei comprar o 14. E eu comprei o 14, fiz a troca. E abençoei a vida dela, porque a semente veio da mão dela. Eu quis honrar a vida dela. Eu falei: eu não faço questão de celular, me dá cá o seu 11. Para quem não tinha, nunca sonhou em ter um iPhone, ficar com 11 e o dela tá com a bateria 97%, top, 0 bala. Eu falei: é esse aqui que eu quero.
Me dá para cá o 11 e tomo o 14. Ela ficou sem entender nada. Como assim, amor? Mas é para você. Ela relutou mesmo para poder receber. Eu falei: não impeça o agir de Deus na minha vida. Não impeça o agir de Deus na minha vida. Quando eu decidir plantar, eu vou plantar, e ninguém vai me impedir de plantar. Porque eu entendo que no reino de Deus, quando eu planto, sem pensar na minha colheita, porque não dá tempo de eu pensar na minha colheita. Deixa eu dizer um negócio. Sabe por que não dá tempo? Porque ela vai passar por cima, ela vai passar na frente. Eu não vou precisar parar para, eita, eu tenho que regar a terra. Não, meu querido, você já plantou, já regou, a semente já está vindo aí, é transbordante. Aí a conversa continua naquele mover ali. De repente eu descubro que aquele casal faz parte da sede e eles são do Verbo Cantina lá, né? E eles trabalham com hambúrgueres ali. E ele chegou e falou bem assim: eu estou desejoso de abençoar a igreja de vocês lá no Amarão. Tem tempos que eu quero ir lá. Vocês aceitariam uma oferta de 50, 100 hambúrgueres? Eu falei: gente, com certeza. Vocês não têm noção na terra que vocês estarão plantando. E graças a Deus a gente já alinhou para a nossa próxima Santa Ceia de março. Vai ter um festival de hambúrgueres aqui. Querido, eu profetizo sobre a sua vida encontros de Deus, aonde você não vai entender o que vai acontecer, mas quando você simplesmente decidir viver, vai ser como Amós 9. A sua cabeça vai girar, bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção. Não dá tempo nem de você olhar para a direita nem para a esquerda, é bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção. Mas para que isso aconteça, o meu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Porque a promessa de Amós foi para um povo que se voltasse de fato para Deus. Se me ouvides e me obedecerdes, como o pastor Goni falou, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Eu e minha boca grande. Muitas vezes o cristão tem usado da boca grande para perder as promessas de Deus. Como assim, pastor Diego? Deixa eu abrir aqui, deixa eu beber uma água. Já abri, graças a Deus. Eita glória. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45. Quem quiser só anotar, só anota. Se a mídia conseguir acompanhar, acompanha, porque eu vou correr. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está dentro do seu íntimo. Pois a boca fala o que está repleto a boca fala o que está repleto o coração. Muito forte. Cada árvore, querido, é identificada por aquilo que ela produz. Se é jaqueira, jaca, se é manga, mangueira, se é mangueira, manga, se meu Deus, fugiu as frutas da minha cabeça. Mangaba, mangabeira. Aí bom é quando você fala uva, aí é uveira, não, é parreira, né, que chama, né, parreira é o lugar, olha, tá vendo? Você entendeu o que eu quis dizer? Cada árvore produz seu fruto. Amém? Não é muito diferente, querido, com os seres humanos. Existem duas naturezas atuantes: a natureza de Deus, que é a natureza espiritual, e a natureza do diabo, que é a natureza carnal. Percebam que ambas possuem um Criador. Uma provém de Deus, do Espírito Santo de Deus, e a outra do diabo. Deus vai sempre te conduzir, presta atenção nisso, isso é revelação. Deus, ele sempre vai te conduzir à prosperidade plena e verdadeira. Como assim, pastor Diego? Existe prosperidade falsa? Existe. Muitas pessoas que estão lá fora acham que estão prosperando, porque eles olham só isso aqui. Essa é a prosperidade falsa. Eles ganham dinheiro e rios de dinheiro, mas não tem saúde, não tem paz, não tem alegria, não tem amor, não tem família. Isso é a prosperidade falsa, é o que o mundo prega. Eles têm até fama, são vistos em holofotes, mas não tem sossego, não tem paz, não tem comunhão com o Espírito Santo. Essa é a falsa prosperidade que o diabo está disposto a dar ou não para as pessoas que estão no mundo, porque nem todo mundo que está no mundo está prosperando nesse sentido. Entende o que eu quero dizer? O legal também, querido, de você saber que a boca fala o que o coração está cheio.
Muito forte. O legal também de saber que a nossa boca vai falar sempre do que o nosso coração, sempre que o nosso coração estiver cheio, é que podemos nos autoanalisar apenas percebendo e ouvindo aquilo que tem saído da nossa boca. O problema é que muitas vezes a gente se torna surdo, a gente tem 2 orelhinhas e uma boca, mas a gente fala muito mais do que escuta. E eu vou ler um texto de Tiago que ele manda você refrear a sua língua. Quer viver dias felizes? Cala a boca. No dito popular, no sertanejo, cala a boca. Ele fala refreia a sua língua do mal, mas no dito popular, cala a boca. Outra coisa é que a nossa boca passa a ser um medidor, presta atenção nisso, querido. A nossa boca passa a ser um medidor se estamos vivendo para Deus ou para o diabo. Se você parar para ouvir as palavras que têm saído da sua boca durante o dia a dia, peça, meu querido, não precisa ser tão espiritual não. Chegar de noite, Senhor, o que foi que eu falei durante o dia? Quais foram as coisas que eu fiz? Qual foi os meus procederes durante a minha caminhada nesse dia? E aí o Espírito Santo ele vai te lembrar. Sabe por que ele vai te lembrar? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Uau! É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então se você errou, se você pecou durante o dia, ele vai te lembrar. E aí você vai poder alinhar o seu coração com o coração de Deus. Ouvir os comandos do Espírito Santo. Caramba, eu fui ríspido com a minha amiga. Caramba, eu fui, sabe, bocão. Eu fui grosso no trânsito. Caramba, eu não dei nem bom dia quando eu cheguei em determinado lugar. Caramba. Percebe como palavras mudam uma vida. Palavras podem mudar o contexto. Palavras podem te trazer para perto ou te afastar de pessoas. Está aqui a mãe de Cássia que não me deixa mentir. Muitas pessoas podem ver o carinho que eu tenho por ela e dizer, não, porque é a mãe de Cássia. Não sabe nem da nossa história. Era a igrejinha a antiga, não vou dizer velha, a antiga. Ela senta do meu lado, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Nunca, nem sabia quem era a mãe. Podia ser a mãe do presidente da república, eu não saberia quem era. Ela sentou do meu lado. A autoridade, né? Pode. Não, mas não é do atual não, do outro. E simplesmente Deus colocou um amor por mim dentro dela. Eu já ando em amor, querido, mas eu olhava para ela olhava para mim. Sabe aquela coisa, amor à primeira vista? Não leve a mal, eu tenho o carinho que eu tenho por ela é de filho. Eu olhava para ela e ela olhava para mim. E depois no meio do culto, não sei se foi no final, no meio, em algum momento de profecia, eu abracei ela e ela, meu Deus, o que é isso? O santo bateu. Como a gente diz, o santo bateu, o mesmo Espírito Santo. Mas por que o santo bateu? Porque eu estava em amor e ela estava em amor. Quando é que o santo não bate? Quando eu estou na carne e muitas vezes a pessoa está em amor. Aí às vezes o santo não vai bater. Por quê? Porque eu estou servindo ao diabo. E a outra pessoa provavelmente vai estar servindo a Deus. Aí o santo não bate. Quando você tiver essa percepção, querido, seja no seu trabalho, com a sua família, aquela pessoa que você sabe de quem eu estou falando, aquela pessoa que você diz, o santo não bate, parece que tem um muro na frente entre você e ela, se encha do amor de Deus. Mas e se ela for a pessoa ruim? A Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor, ele despedaça todo jugo, toda condenação, todo peso. É o amor. Não existe uma pessoa, por mais ressentida, por mais rancorosa que ela esteja, que você chegue com palavras doces, palavras de amor, que você não consiga quebrar o jugo na vida dela. Se encha do amor de Deus, que quando você abrir a sua boca, vai ser como o próprio Deus falando com ela. O problema é que muitas vezes a gente não entende que quem tem que dar o lado da outra face somos nós. O problema é que muitas vezes a gente não entende que quando nos pedem a capa, temos que também dar a túnica. O problema é que muitas vezes a gente não entende que quando nos obrigam a caminhar 1 milha, temos que caminhar 2. Meu querido, não sou eu que estou falando não, é a palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente não entende que devemos liberar 70 vezes 7. É uma cota de perdão.
Se seu irmão pecar contra ti, mas pastor Diego, é muito. Quer ser perdoado? Perdoe. É assim que funciona, querido. Não foi eu que fiz as regras, foi o Senhor. Foi o Senhor. Como é que pode você dizer que ama a Deus, que é invisível, assim diz a palavra, e não ama o seu irmão, o qual você vê? A Bíblia te chama de mentiroso. Está parecendo dura essa palavra, mas, meu querido, é para que você tenha um ano de colheitas abundantes. É para que você possa desfrutar de fato do melhor de Deus nessa terra. Aleluia. As palavras têm poder para mudar a nossa vida e também a vida dos outros, podendo ser para o bem ou para o mal. Passamos a partir daí a nos vigiar muito mais, sabendo que podemos estar sendo boca de Deus ou boca de Satanás. Mesmo nascidos de novo, podemos sim acabar emprestando a nossa boca para o inimigo. Basta permitir que impurezas contaminem o nosso coração e logo estaremos andando na carne. O exemplo mais prático desse texto é a história de Jesus e Pedro, que em um momento em que Jesus pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para ele e diz: tu és o Filho de Deus. E simplesmente mais um pouquinho à frente, Pedro tenta impedir Jesus de cumprir o propósito dele, e ele fala o quê? Para trás de mim, Satanás, tu não pensais nas coisas celestiais, mas nas coisas terrenas. Então perceba um homem que andou com Jesus. Em uma fração de segundo ele foi guiado por Deus, em outra fração de segundo ele foi guiado por Satanás. Uau! Por isso que devemos vigiar as nossas palavras, as nossas ações. Você já parou para pensar se você tem ferido alguém aqui dentro da igreja? Você já parou para pensar porque aquele irmão que tanto te abraçava, tanto tinha um carinho por você, talvez hoje não esteja tão perto? Às vezes, sem querer, de forma involuntária, a gente se torna ríspidos uns com os outros. Às vezes a gente está numa correria tão grande ali fazendo as coisas e a gente trata as pessoas com rispidez. Querido, não deixe Satanás atuar nas nossas mentes. Na divisão não opera o amor de Deus. O amor de Deus, ele é operado na unidade. Quando a gente compreende, quando a gente entende que o meu irmão é imagem e semelhança de Deus. Satanás tem colocado pequenas raposinhas no meio cristão para dividir o povo de Deus. Para dividir o povo de Deus. Você que é pastor auxiliar, pastor em treinamento, líder de departamento, principalmente você, vigie cada vez mais. Fique atento, fique esperto. Por que, pastor Diego? A gente é melhor do que outras pessoas? Não, meu querido. Porque simplesmente se uma ovelha se desviar, poxa, uma ovelha se desviou. Mas você já imaginou se um pastor cai? Quantos outros ele não leva com ele? É perigoso isso. São pessoas que estão em evidências. E eu não estou falando isso, não é de mim não, é da palavra. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu estou nessa posição hoje, cada vez mais eu tenho que me policiar na maneira que eu trato as pessoas, como eu cuido das pessoas, como eu me pronuncio às pessoas, se eu estou andando em amor, se eu cumprimento as pessoas, se eu sorrio para as pessoas. Meu querido, se você não tem essa aptidão para fazer isso, peça a Deus. Deus dá sabedoria. O que é um sorriso na sua boca que Ele não vai te dar? Eu entendo que cada um tem uma personalidade diferente, eu não estou discriminando isso. Mequinho é um homem sério, mas todas as vezes que eu vou abraçar Mequinho, ele me recebe com um sorriso maravilhoso. É a personalidade dele, ele é sério, ele é centrado. Já Lucas, meu Deus do céu, parece meu Deus do céu, um palhaço de circo, com todo respeito. Só eu posso falar isso, porque ele é meu irmão em Cristo, meu irmão, irmãozão. Você não sabe da intimidade que eu tenho com ele. Mas ele é todo molecão, todo animado, rindo com todo mundo. É a personalidade dele. Talvez ele possa estar até triste, mas ao mesmo tempo explanando sorriso para todo mundo. Talvez Mequinho esteja ali pulando de alegria por dentro, mas está sério. Glória a Deus por isso. Não se trata disso, se trata da maneira que a gente fala com as pessoas. Mequinho nunca me distratou. Nunca me distratou. Todas as vezes que eu parei para conversar com ele, pastorzão, tal, não sei o quê. E eu sou muito mais novo do que ele em idade. Não tão mais novo, mas mais novo. E ele me trata com reverência, com respeito, com alegria. O que é isso? O amor de Deus no nosso meio. E o que é que isso gera? Unidade, amor, crescimento. Aí a gente começa a desfrutar disso aqui. Um ano de colheita abundante. E às vezes as pessoas não entendem. Por que o pastor Diego ganhou um iPhone? Meu querido, porque eu decidi amar.
Só por isso. E eu fico feliz quando eu ouço que alguém ganhou uma casa, que ganhou um carro. Não se trata do valor, não é o valor, não é o valor. Entenda de uma vez por todas, não é o valor. Porque tudo vai da sua necessidade. Talvez a sua necessidade seja uma bicicleta. Então, se você ganhar uma bicicleta, você vai ficar regozijado no Senhor. Vai da necessidade de cada um. A prosperidade, ela não pode ser mensurada de acordo com isso aqui, com valores. É de acordo com o seu padrão de vida, aquilo que você acha que é necessário para aquele momento. E a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você não tem comido o melhor dessa terra até hoje, converse com Deus. Diga: Senhor, o que é que eu preciso melhorar? Qual a área do meu coração que eu preciso alinhar com o Senhor? Porque eu vou te dizer uma coisa: seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus nunca. E eu já estive no lado em que eu desobedeci a Deus em determinadas áreas. E é muito forte isso, porque eu impedia o agir de Deus na minha vida. Porque simplesmente eu pegava alguns princípios e fraquejava. Porque simplesmente em algumas áreas eu não andava em amor. Mas Diego, o pastor Diego, é difícil. Não, querido, não é. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se você tiver consciência, eu estou falando sério, gente. Se você tiver consciência da presença do Espírito Santo, eu comecei a abrir mais a minha boca e dizer: Espírito Santo, me ajude. Eu comecei a fazer isso cada vez mais. Espírito Santo, me ajude nisso. Espírito Santo, me ajude nisso. Determinadas situações que surgem no meu dia a dia, nas obras, em casa, em tudo. O Espírito Santo, me ajude nisso. Salatiel, se eu te pedir uma ajuda, me empreste seu celular, por favor. Não, eu só quero dar um exemplo. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. O que foi que eu fiz aqui, querido? Salatiel, por favor, me empreste aqui seu celular. Eu não vou precisar do celular, mas Salatiel, por favor, me empreste. Ele prontamente se levantou e trouxe. Ele é falho. O Espírito Santo de Deus é perfeito. Ele é seu ajudador, ele é seu amigo. O que nos falta de verdade é ter consciência da presença dele. É saber que andamos com ele todos os dias, a todos os momentos, 24 horas por dia. No meu deitar, no meu levantar, a presença dele está ali. É só isso. É só isso. A gente complica demais o evangelho. É só isso. Consciência da presença dele. Eu ouvia sempre as pessoas dizendo: quer tomar uma decisão, pergunte o que é que Jesus faria. Parece um jargão cristão, mas isso não, querido, é verdade. Vai tomar uma decisão. Espírito Santo, me ajude. Me ajude, Espírito Santo. O Senhor é meu melhor amigo. Uau! Tão fácil, mas a gente complica. Preste atenção nesse texto, no livro de Tiago, capítulo 1, do 19 ao 25. Tiago, capítulo 1, do 19 ao 25. Se quiser, só me escuta, eu vou ler rápido. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Estes princípios da palavra de Deus, ou seja, princípios, é aquilo que eu tenho que ver. Tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas praticante zeloso, aí o que é que a Bíblia diz? Será muito feliz em tudo o que empreender.
Tem alguma área da sua vida que ainda não de fato chegou àquela felicidade plena? Coloque esse princípio em prática. Coloque esse princípio em prática. Meu Deus, se você é apenas ouvinte e não praticante, você vai viver o que o texto falou acima. Mas se você não é só apenas um ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, o que é isso, pastor Diego? Dá a outra face, dá a capa também, caminha mais 1000, libera novamente perdão. Meu Deus do céu, é muito fácil, gente. Eu quero desfrutar das grandezas de Deus na minha vida. Eu quero desfrutar das grandezas de Deus na minha vida. Aleluia. O livro de Tiago, no capítulo 3, ele vai trazer uma exortação pancada. Eu quero ler rapidinho com vocês aqui. Eu vou ler e vocês ouçam, mas preste bem atenção em cada palavra. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Lembra o que eu disse? Aqueles que estão à frente, aqueles que são líderes, eles serão julgados com maior rigor. Quem mais é dado, mais é cobrado. Preste atenção. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Uau! Sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora são tão grandes, fortes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, ou seja, um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Meu Deus, preste atenção nisso. Deus falou muito comigo lendo esse texto de Tiago. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Uma birrazinha de cigarro pode trazer um incêndio catastrófico no lugar. Olha a semelhança que Deus faz com a nossa língua, presta atenção. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência. A língua pode pôr em chamas o curso da sua e da minha existência. Como acaba, ela mesma incendeia pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou videiras, ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Quem que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Então, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. No entanto, se abrigas em vossos corações inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão de todo tipo de atitude maléfica. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Não tenho mais nem o que falar.
Mais explicado do que esse texto, impossível. Eu e minha boca grande. Todas as vezes que você for falhar, você vai lembrar dessa voz ecoando, não minha, mas do Espírito. Eu e minha boca grande. Todas as vezes que você começar a pensar em fofocar sobre a vida de um irmão, eu e a minha boca grande. Você vai lembrar dessa ministração de hoje como um rema para a sua vida, para que você possa de fato desfrutar das grandezas de Deus. Eu e minha boca grande vai ecoar nos seus ouvidos, vai ecoar no seu coração. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Não é maldição, querido, eu profetizo para que o seu coração esteja sempre alinhado com o coração do Senhor. Eu declaro que o Espírito Santo ele vai te lembrar em cada situação que você foi ríspido, em cada situação que você maltratou alguém, em cada situação que você pisou alguém, em cada situação que você pensou mal de alguém, não precisa nem falar, basta pensar. É verdade, é verdade. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher e no meu pensamento eu já desejei, eu já pequei. E aí? É forte, queridos. É muito forte. Tem pessoas que têm botado em risco os seus sonhos por causa da boca grande. Entenda, querido, você foi chamado para profetizar vida na vida das pessoas. Comece a largar as práticas de falar, olha, fulano, isso. Não, comece a profetizar. Se você ouvir qualquer comentário sobre a vida de alguém, ore com essa pessoa, vamos orar junto por ela. Vamos declarar o sangue do Cordeiro sobre a vida dela. Vamos declarar um bálsamo sobre ela. Vamos declarar que o Espírito Santo vai abrir os olhos do entendimento dela. E se preciso for, eu vou lá dar um abraço nela. Isso é pôr em prática o Evangelho, querido. É muito simples. A gente foi chamado para profetizar na vida das pessoas. Profecias são sementes. Eu recebi uma palavra de Gigi aqui, eu já tinha no meu coração de abrir uma empresa, era na igreja antiga. Eu recebi uma palavra de Gigi, ela olhou para mim e falou bem assim, eu vejo o seu CNPJ. E eu falei, uau, eu recebo. E depois do que ela falou, demorou mais ou menos 1 ano, foi 2 anos, eu consegui abrir minha empresa. E eu não me esqueço até hoje. As palavras delas ecoam dentro de mim, foram sementes de vida dentro de mim, que me fez avançar. Tenha empolgação, querido, para lançar palavras sobre a vida das pessoas, para que essas palavras sejam ecoadas ao longo da vida delas. Eu quero chegar em ditosa velhice e lembrar de palavra que lançaram sobre mim, profecia de tudo. Hoje eu não só tenho o meu CNPJ, como eu tenho o meu CNPJ da minha empresa e também trabalho integral na empresa de um colega. Quem faz tudo sou eu, mas tudo teve um princípio. Tudo teve um princípio. Eu trabalhava numa empresa de uma pessoa, fazendo esses mesmos serviços que eu faço hoje. Mas eu fazia além, eu limpava o banheiro, que eu não tinha obrigação nenhuma, mas era só eu e meu chefe. Meu chefe, um rapaz idoso. Ele ia dizer o quê? Ele vai limpar o banheiro? E eu vou dizer para você, eu não limpava sempre com alegria não, porque minha carne gritava. Não adianta você ir fazer, fingindo que está fazendo alegre, com falsidade não. Eu ia às vezes relutando, mas eu ia por honra. Eu falei, não, eu vou limpar, eu uso, meu chefe usa, ele não vai limpar, eu vou deixar uma imundícia aqui, não. E fazia tantas outras coisas, e graças a Deus, Deus me honrou. E tem me honrado cada vez mais, porque princípio de honra queima no meu coração. Tem um amigo de minha mãe que todo dia leva manga lá para casa, ele tem um sítio com 18 pés de manga, manga rosa. Todo dia o cara leva manga para ela lá, todo dia. Eu já comecei a fazer catação, já abençoei um bocado de gente aqui na igreja. Pastor Vone, Pastor Fábio, Gustavo já recebeu manga. Salatiel, Pastor Salatiel. Eu quero abençoar cada vez mais. Se você não recebeu, me procura. O Pastor Samuca também, não foi Samuca? As mangas foi, trouxe para ele também. Sabe, queridos, seja semeador, conhecimento. Desejo também nas minhas pessoas, algumas pessoas levantando a mão e prazer, amém, recebo. Meu tempo chegou. Tem muito mais coisa para falar aqui, mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. A gente tem que ser prudentes, né? Com o tempo, com o horário, com tudo. E, meu Deus do céu, amados, eu tenho vivido coisas extraordinárias em Deus.
Tem coisas que eu tenho até que me calar, porque tem sonhos que você tem que esperar primeiro acontecer. Não é que eu tenha medo do olhar de inveja de pessoas, mas entendo um princípio da palavra de Deus: o que dois ligar na terra é ligado nos céus, o que dois desliga é desligado, e o que dois discorda. Eu entendo que nada pode parar o agir de Deus na minha vida, mas deixa eu te dizer algo. Quando eu fiz esse livro, e eu vou contar esse testemunho no dia da inauguração do lançamento, a palavra fugiu, do lançamento, eu vou contar esse testemunho. Esse livro era para ter saído em 2021. Eu fiz esse livro em 13 dias. 13 dias eu escrevi 54 páginas debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Parece loucura para quem nunca escreveu, e eu já ouvi comentários de jornalista que leu a contracapa e disse: eu vou dar minha opinião técnica, está perfeito. Mas ao mesmo tempo que eu ouvi esse comentário, depois que o livro está quase pronto, eu também ouvi outros comentários. E por conta desses comentários, por conta que eu deixei esses comentários descer para o meu coração, eu engavetei o livro de 2021 até 2023. Foram um ano inteiro fechado, sem eu abrir o livro, sem eu tocar no livro. Perceba o que palavras podem paralisar, sonhos e tudo mais. Até que chegou esse tema, colheita abundante, e o Espírito Santo me deu um start, me lembrou do livro. Existe um propósito grandioso nesse livro, queridos, que não é só para a construção da igreja. Primeiramente, o que eu coloquei no meu coração foi a construção da igreja, mas depois que eu escrevi, eu pude ver o quanto as palavras que tem ali escritas vão abençoar pessoas. Eu digo porque me abençoa e muito, e roda vira eu continuo lendo, e eu preciso ouvir novamente aquelas palavras que estão ali. Mas entenda, querido, comungue, fale dos seus sonhos para quem crê, para quem pega essa visão, para quem tem a mesma fé que você. Porque senão, meu querido, pessoas podem enterrar seus sonhos. Lembre de José, vou encerrar com isso. Ele tinha um sonho dado por Deus, não era sonho de homem, era sonho dado por Deus. E os da própria família dele lançaram ele num poço e venderam como escravo. Por quê? Repita comigo: eu e minha boca grande. Amém. Eu deixo essa passagem de José. Glória a Deus.